Viagem. Parte 2. Embora já tivesse escurecido, os aventureiros já estavam montando acampamento. Ainz pegou os postes de madeira entregues a ele por outros e os ergueu ao redor do acampamento. Por terem que abrigar um cavalo e uma carroça, o acampamento em questão tinha cerca de 20 metros de cada lado e cobria uma área bastante grande. Os postes se dividiam em 4 pontos ao redor do acampamento e, em seguida, cordas finas e enegrecidas eram amarradas em volta dos postes, formando um perímetro. Finalmente, eles amarraram um nó em uma das cordas e puxaram para suas tendas, onde prenderam um grande sino. Este era o sistema de alarme deles. Enquanto Ainz estava cravando os postes no chão, Narberal deu a volta. Narberal deve ter algum trabalho a fazer. Talvez ela tenha terminado. Mas se aquele homem, Lucrut, a deixou louca novamente, tudo que posso fazer é repreendê-la gentilmente. Com esses pensamentos em mente, Ainz se virou. Ao fazer isso, Narberal falou, em uma voz baixa que sugeria que ela estava contendo os sentimentos de raiva. Eles não deveriam incomodá-lo com um trabalho como este, Momon-san. Ainz suspirou de alívio ao descobrir o motivo de sua raiva. Ele olhou em volta e respondeu calmamente. Todos estão trabalhando juntos para acampar. Seria estranho se eu fosse o único a não fazer nada, não? Eles não viram sua extraordinária habilidade de luta? As pessoas devem fazer o que lhes é adequado, então esse tipo de trabalho deve ser deixado para fracos como eles. Não diga isso. Ouça, precisamos nos estabelecer como indivíduos poderosos, mas não devemos projetar uma imagem de arrogância enquanto o fazemos. Você precisa se policiar também. Narberal acenou com a cabeça para mostrar que ela entendia, mas seu desagrado era evidente em seu rosto. Ela só estava concordando com isso porque era uma ordem expressa do próprio Ainz. Ele poderia dizer que sua lealdade era suficiente para superar sua infelicidade. Por outro lado, o pensamento de que isso poderia causar um deslize em um momento inoportuno fez Ainz se sentir desconfortável. A verdade é que Ainz estava se divertindo muito com essas atividades ao ar livre. Afinal, isso era algo que ele não poderia vivenciar no mundo virtual de Yggdrasil, muito menos na vida real, e por isso estava cheio de novidades. Embora a coisa toda tenha levado muito tempo, também lembrou Ainz das aventuras que ele teve explorando lugares desconhecidos em Yggdrasil. Se eu fosse o único que veio para este novo mundo, sem Nazarick inteiro comigo, provavelmente teria viajado sem pensar 2 vezes. O morto-vivo não precisava comer, beber ou respirar. Sendo esse o caso, eles podiam escalar altas montanhas com suas próprias pernas ou caminhar nas profundezas do oceano. Ele teria se divertido testemunhando as vistas desconhecidas do mundo. No entanto, agora que os tesouros de seus camaradas, seus subordinados leais, estavam aqui, Ainz sentiu que deveria retribuir sua lealdade governando bem Nazarick. Ainz deixou seus pensamentos de lado e calmamente voltou ao seu trabalho. Depois de cravar as 4 estacas de madeira no chão, ele amarrou a corda em volta delas e ergueu a tenda sobre ela. Obrigado por seu trabalho duro. Tudo bem. Lucrut estava dentro da tenda e agradeceu a Ainz sem olhar para ele. Foi meio rude, mas não era como se ele estivesse relaxando também. Ele estava cavando um buraco para um fogão. O lançador de magia, Nia, estava andando pelos arredores, lançando um feitiço enquanto avançava. Este era um feitiço de alarme e, como o nome sugeria, era um feitiço de advertência que seria ativado se algo invadisse o acampamento. Embora tivesse uma pequena área de efeito, ainda era útil. Este feitiço, que não existia em Yggdrasil, fez Ainz estreitar os olhos. Embora ele tivesse passado a tarefa de aprender sobre magia desconhecida para outras pessoas, como um lançador de magia, ele ainda sentia o desejo de saber sobre feitiços que nunca tinha visto antes. A magia que Nia usou era um feitiço do tipo arcano, como o tipo que Ainz poderia lançar. Além disso, era muito semelhante a um feitiço Yggdrasil. Ainz tinha usado uma habilidade racial chamada Dark Wisdom para realizar um rito que aumentava o número de feitiços que ele conhecia. Eu poderia aprender feitiços que não estavam em Yggdrasil fazendo um sacrifício ao vivo? Ou existe outra maneira? Há tantas coisas que eu não sei nada sobre.
Quando Nia percebeu que Ainz estava olhando para si mesmo, ele sorriu e se aproximou de Ainz. Não há necessidade de me observar tão atentamente. Deve ser muito chato, certo? Bem, estou curioso sobre magia e interessado no que você está fazendo, Nia-san. De jeito nenhum. Provavelmente estou muito abaixo de Nabi-san, não estou? É porque você conhece feitiços que Nabi não conhece. Narberal assentiu levemente, mas Ainz percebeu pelo canto do olho que o olhar em seu rosto era mais de ciúme do que de arrependimento. Eu gostaria de lançar feitiços como você, Nia-san. Você é ganancioso, Momon-san. E pensar que você gostaria de ter habilidade para lançar feitiços, mesmo que sua habilidade com a espada seja tão incrível. Não, eu deveria dizer que você está sendo um aventureiro, certo? Magia não parece o tipo de coisa que você pode aprender em 1 ou 2 dias. Bem, você precisa se conectar com o mundo, mas apenas pessoas com o talento adequado podem fazer isso. Do contrário, você precisará de muito tempo para experimentá-lo. Essas palavras vieram de Lucrut, que interrompeu sem se virar para olhar de onde estava montando a fogueira. O rosto de Nia ficou sério. Momon-san, acho que você tem esse talento. Você é diferente das outras pessoas. Meio que não é humano. O coração inexistente de Ainz parecia balançar em seu peito. Ainz se perguntou se Nia sentiu que ele era um morto-vivo. Embora ele já tivesse se ocultado em ilusões e feitiços de contra-detecção, Nia pode ter visto Ainz com um feitiço desconhecido ou alguma outra habilidade especial. Portanto, Ainz perguntou a Nia: você acha? Sinto que sou forte, mas não de uma forma desumana. Você também viu meu rosto, então não acha isso também? Eu não estou falando sobre aparências. É só que depois de ver você lutar, você está claramente além do reino da humanidade. Derrubando um ogro com um golpe. Como eu pensei, um homem de verdade sobrevive com a força, não com a aparência. E você tem uma beleza como Nabi-san com você. Após uma análise mais detalhada, Lucrut parecia estar dizendo que o rosto ilusório que Ainz mostrou a eles era feio. No entanto, quando ele pensou sobre a aparência de todos que ele conheceu até agora, Ainz só pode se sentar e aceitar sua opinião. Há muitos homens bonitos e mulheres bonitas neste mundo. Até os transeuntes parecem atraentes. Depois de vir aqui, tenho uma opinião pior da minha própria aparência. Aparências à parte, Lucrut tem razão. Um herói é alguém que ultrapassa o reino das possibilidades humanas. Eu também tenho essa impressão de você. Não, isso é demais. Eu não ousaria dizer que sou qualquer tipo de herói, mesmo que fosse para ser educado. Enquanto Ainz fingia constrangimento ao responder a Nia, ele resistiu à vontade de suspirar de alívio. Se for conveniente para você, você gostaria de conhecer meu mestre? O talento do mestre está em detectar o poder mágico de um indivíduo. Se você nasceu com potencial mágico, o mestre deve ser capaz de senti-lo. Quando se trata de lançadores de magia arcana, o mestre pode até diferenciá-los pelos níveis de magia que podem lançar. Eu queria perguntar há um tempo: esse talento é o mesmo que o do mago-chefe do Império? Sim, é o mesmo talento. Ainz não podia permitir que informações como essa escapassem de suas mãos. Ele teve que continuar perguntando sobre isso. Como é essa habilidade? De acordo com o mestre, nós, conjuradores de magia, irradiamos algo como uma aura de nossos corpos. Quanto mais hábil alguém se torna em magia, mais forte se torna essa aura. O mestre tem a capacidade de ver essas auras. Ainz imediatamente suprimiu a surpresa silenciosa em seu tom e, a fim de encobri-lo, prontamente respondeu em um tom mais normal. Foi assim que o mestre reuniu crianças talentosas e as treinou em magia. Fui recrutado pelo mestre dessa forma, Nia continuou. Ainz assentiu e amaldiçoou silenciosamente em seu coração. Existem pessoas com habilidades assim. Isso pode ser problemático. Então, se eu quisesse aprender a lançar feitiços, por onde devo começar? Para começar, você precisa de um professor adequado. E que tal se tornar seu discípulo, Nia-san? Você provavelmente deveria encontrar alguém mais habilidoso do que eu. No entanto, as escolas no reino são muito exclusivas e pessoas sem conexões não podem se juntar às guildas que lidam com magia.
Mesmo se você pudesse entrar, a maioria dos recrutas seriam crianças imaturas. Seria muito difícil para alguém da sua idade entrar sem algum tipo de rede especial, Momon-san. Nessa nota, o Império tem uma academia de magia completa, e a teocracia tem um alto padrão de educação mágica também, embora isso seja para magia divina. Entendo. Então, se eu entrar na academia mágica do Império, eu poderia aprender magia? Isso seria muito difícil. A academia é uma instituição educacional administrada pelo governo, então acho que você teria que ser um cidadão do Império para estudar lá. É assim mesmo. E quanto a me tornar meu discípulo, embora eu me desculpe por isso, devo recusar. Tenho algo que quero fazer e não tenho tempo livre para treinar pessoas. O rosto de Nia ficou sério. Havia indícios de hostilidade em meio à emoção negativa ali. Talvez eu não devesse me intrometer muito profundamente. Não há mérito em fazer isso. Assim que Ains chegou a essa conclusão, Lucrut interrompeu sua linha de pensamento com palavras casuais. Oi, desculpe interromper sua conversa, mas o jantar está pronto. Você se importa em chamar aqueles 3 de volta aqui? Deixe-me ir, Momon-san. Nabi-chan, você está saindo? Por que não fica comigo e faz um jantar cheio de amor? Morra, ser inferior, centopeia. A menos que você queira que eu derrame óleo fervente em sua garganta para que você não possa proferir tal absurdo de novo? Chega, Nabi. Vamos juntos. Sim, entendido. Depois de agradecer a Nia, Ains abordou as 2 pessoas que trabalhavam silenciosamente no chão, a uma curta distância da tenda. Peter e Ginny estavam concentrados em cuidar de suas armas. Eles os lubrificaram para evitar que a ferrugem se acumulasse, inspecionaram cuidadosamente para ver se estavam dobradas e assim por diante. Havia amassados recentes em suas armaduras e rachaduras em suas espadas de onde eles haviam se chocado com as armas dos goblins. Naturalmente, esses defeitos tinham que ser remediados o mais rápido possível, e os 2 estavam tão concentrados que Ains não sabia se deveria chamá-los. Depois de dizer a eles que o jantar estava pronto, ele informou a Nfirea sobre o assunto no local onde a carroça estava amarrada, a uma curta distância. O sol tocou o horizonte e o grupo jantou contra o brilho rubi de sua luz moribunda. Em suas mãos, eles seguravam tigelas de ensopado espesso com pedaços de bacon, bem como pão torrado, figos secos, nozes e outras nozes. Este foi o jantar de hoje. Ains olhou para a tigela de ensopado em suas mãos. Parecia muito salgado. Ele não podia sentir o calor da tigela através de suas manoplas de metal, mas a julgar pela maneira como todos os outros estavam cavando com grandes garfadas e não soprando para esfriar, deveria estar na temperatura certa. Agora então, o que devo fazer? Ains era morto-vivo, e ele não poderia comer com seu corpo. Além disso, ele havia disfarçado sua aparência com uma ilusão. Se ele tentasse tomar sopa com sua boca e corpo esquelético, provavelmente iria derramar imediatamente. Ele não podia deixar os outros verem isso, não importa o que. Isso era comida e bebida desconhecida de um mundo desconhecido. Embora os pratos diante dele fossem simples, Ain sentiu que era uma pena não ser capaz de apreciá-los. Embora não tivesse mais necessidade ou desejo de comer, ele estava infeliz com o fato de não poder consumir a comida de aparência deliciosa que despertou sua curiosidade. Pela primeira vez desde que ele veio a este mundo, ele se arrependeu deste corpo morto-vivo. Há algo que você tem medo de comer? Lucrut perguntou ao notar que Ains não havia tocado em sua comida. Não, é apenas um assunto pessoal. Verdade? Então você não precisa se forçar, certo? Embora estamos comendo agora, então você poderia tirar seu capacete? É um motivo religioso. Não posso comer com mais de 4 pessoas em um dia em que tiro a vida. Oh, essa é uma fé incomum que você segue, Momon-chan. Ainda assim, o mundo é grande e religiões como essa não são particularmente estranhas. A dúvida em seus olhos se desvaneceu quando souberam que tinha algo a ver com religião. Parece que as religiões neste mundo são complicadas. Enquanto Ains pensava isso, ele agradeceu silenciosamente aos deuses nos quais ele não acreditava por, de alguma forma, não deixar que ele se atrapalhe com isso. Então, ele perguntou a Pedro:
Eu me lembro que o nome do seu time é Espadas das Trevas, mas não vejo uma lâmina negra entre vocês. Sobre as armas do grupo, Peter usou uma espada longa com um encantamento comum, Lucrut preferiu o arco e a flecha, Ginny usou uma maça e Nia usou um bastão. A espada de Peter e a espada curta reserva de Lucrut eram ambas lâminas, mas nenhuma delas tinha uma cor que se aproximasse de escuro. Havia uma técnica para tingir o metal de uma cor diferente, depositando um pó especial em sua superfície, portanto, criar uma espada negra não era uma tarefa difícil. Em vez disso, parecia estranho que nenhum deles carregasse uma lâmina dessa cor. Ah, então é esse tipo de pergunta. Lucrut sorriu amargamente, como se alguém tivesse trazido uma lembrança embaraçosa. O rosto de Nia ficou vermelho brilhante, uma cor distintamente diferente do brilho do fogo. Elas são as espadas dos sonhos de Nia. Vamos, chega, eu só estava sendo infantil. Não há nada para se sentir mal. É importante ter um grande sonho. Dá um tempo, Ginny, estou falando sério. Uma risada bem-humorada acompanhou as provocações de Nia pelas outras espadas das trevas. Nia, por outro lado, estava tão envergonhado que estava procurando um buraco para entrar. Parece que o nome Espadas das Trevas continha um segredo que apenas seus membros conheciam. Bem, o nome Espadas das Trevas refere-se às espadas carregadas por um dos 13 heróis. O sorridente Peter parou aí, aparentemente sem vontade de ir mais longe. Mesmo que ele diga isso, não tenho certeza do que está acontecendo. Ainda assim, eu sei que os 13 heróis foram os super-heróis que destruíram os deuses demônios, que estavam devastando o mundo há 200 anos. Se eu sou ignorante sobre esses heróis e seus equipamentos, seria constrangedor? Ou devo apenas dizer que sei? Assim como Ainz estava agonizando sobre este assunto, Narberal cortou de lado. O que eles são? Maravilhoso! Ainz fez uma pose de vitória em seu coração, mas a surpresa cruzou os rostos dos membros das Espadas das Trevas. Quase todo mundo ficaria chocado que alguém não soubesse nada sobre as armas mágicas que deram nome ao time. Nabishan, você não sabia? Bem, não é como se fosse imperdoável. Ele era um dos 13 heróis, mas como as pessoas pensavam que ele tinha ancestrais demoníacos, ele acabou sendo mais um anti-herói. Portanto, suas origens foram encobertas na saga dos 13 heróis. Embora eu tenha ouvido que ele era uma pessoa muito poderosa. As espadas das trevas pertenciam ao homem conhecido como Cavaleiro Negro. Era uma das 4 espadas que ele possuía. Havia a lâmina demoníaca Kilineihan, que podia emitir energia escura, a lâmina de podridão, Crocdabal, que infligia feridas que não curavam, a lâmina fatal Sfeis, que podia matar com o mais leve arranhão, assim como a lâmina do mal e o Melis, cujos poderes são desconhecidos. Oh! Todos sorriram amargamente com a resposta pouco entusiasmada de Narberal. No entanto, Ainz inclinou a cabeça em meditação pensativa. Essas habilidades pareciam familiares. Após uma reflexão cuidadosa, a imagem de um vampiro apareceu em sua mente. Essas habilidades especiais eram semelhantes às habilidades possuídas por Shaltear Bloodfallen, que tinha níveis na classe Cursed Knight. Cavaleiros amaldiçoados tinham a história de serem cavaleiros clérigos corrompidos que haviam sido amaldiçoados, e eles eram considerados uma classe muito forte em Yggdrasil. No entanto, eles tinham muitas desvantagens, por isso não eram muito populares. Entre as habilidades que os cavaleiros amaldiçoados podiam aprender estava a habilidade de liberar ondas de escuridão, infligir feridas amaldiçoadas que não podiam ser curadas por feitiços de cura de baixo nível, maldições de morte instantânea e assim por diante. Ainz estreitou seus olhos ilusórios sobre o capacete. Isso não foi uma coincidência. Embora as espadas das trevas possam ser armas com poderes semelhantes aos de um cavaleiro amaldiçoado, era mais provável que o próprio herói fosse um cavaleiro amaldiçoado. Se fosse esse o caso, quando alguém considerasse os pré-requisitos para se tornar um cavaleiro amaldiçoado, era certo que este cavaleiro negro tinha pelo menos o nível 60. Não, se alguém considerasse que ele realmente tinha que aprender todas essas habilidades também, ele teria que ser pelo menos nível 70.
Pareceria que os deuses demônios eram equilibrados contra heróis como aquele, então era uma hipótese razoável que seus níveis eram quase os mesmos. No entanto, segundo a escritura da luz solar disse que a autoridade de domínio que ele convocou poderia derrotar um deus demônio, então parece que os deuses demônios e os heróis não estavam no mesmo nível. Depois de comparar esta nova informação com o que ele já sabia, parecia lógico que os deuses demônios não eram todos igualmente poderosos. Entretanto, a única maneira de saber com certeza seria encontrar aquele herói ou obter aquela espada. Enquanto Ainz ponderava sobre isso, o resto do grupo continuou falando. Ainz apressadamente mudou sua atenção para a conversa. Seria uma pena perder a chance de aprender algo porque ele estava distraído. Então encontrar aquelas espadas era meu primeiro objetivo. Existem muitas lendas sobre armas por aí, mas algumas delas já foram comprovadas. O fato é que a existência das espadas das trevas ainda é um mistério. Há alguém lá fora que possui uma das espadas das trevas. Depois que Fireia calmamente soltou aquela bomba, as espadas das trevas se voltaram contra ele. Quem é esse? Mesmo? Isso significa que só restam 3. Isso significa que não seremos capazes de distribuí-las igualmente para todos agora. Fireia respondeu cautelosamente. Sobre isso. A pessoa que possui essa espada é o líder do grupo de aventureiros chamado Rosa Azul. Adamantite, você disse? Aventureiros assim? Então não tem jeito. Isso é verdade. Ainda assim, restam 3 deles. Vamos trabalhar duro para que possamos ser fortes o suficiente para tomá-los em posse. De fato, como um deles é real, isso significa que os outros 3 também existem. Espero que essas espadas estejam escondidas em um lugar que ninguém descobriu ainda. Nia, é melhor você anotar em seu diário para não esquecer. Eu sei, vou escrever com certeza. No entanto, o conteúdo lá é pessoal, então você não deveria memorizá-lo? É melhor ter uma cópia impressa. É esse o problema, Jenny. Ainda assim, temos isso. O que é isso? Isso, Momon-san. Pedro pegou uma adaga com 4 joias embutidas na bainha. Ele tinha uma lâmina preta. Antes de descobrirmos a coisa real, planejei usar isso como o símbolo do grupo. Ainda assim, lâminas das trevas funcionaria tão bem quanto espadas das trevas, certo? Venha para pensar sobre isso, não é como se fosse uma farsa. Será o símbolo perfeito do nosso grupo. Lucrut está fazendo sentido pela primeira vez. Os aventureiros riram, irradiando um ar de camaradagem. Ainz também foi afetado por isso e sorriu em resposta. Eles provavelmente se sentiam da mesma maneira sobre aquela adaga como Ainz fez sobre a equipe que representava a guilda. A conversa no jantar continuou, e a Espadas das Trevas, tendo a vantagem dos números, lançou perguntas a Ainz, Narberal e Fireia. Ainz respondeu o melhor que pôde, mas ainda sentia uma barreira o separando das Espadas das Trevas. Isso acontecia porque Ainz não tinha conhecimento sobre este mundo, e ele não podia se envolver totalmente para que sua ignorância não fosse revelada. Assim, Ainz ficou quieto sobre coisas que ele não sabia, o que por sua vez o levou a se afastar ainda mais dos aventureiros em um ciclo vicioso. Embora os aventureiros tentassem conversar com Narberal, tudo o que ela fez foi responder de uma forma que mataria a conversa, deixando-os sem nenhuma maneira de responder. Eventualmente, eles lentamente pararam de tentar falar com ela. Fireia, por outro lado, estava lidando com isso muito bem. Como um nativo deste mundo, ele se dava melhor com os outros do que Ainz. Ele era observador e podia acompanhar bem a discussão dos aventureiros. Não é nada. Eu já tive amigos assim. Esses pensamentos infantis, quase como uma birra, correram pela cabeça de Ainz enquanto ele observava os outros conversando alegremente à luz da fogueira. Eles pareciam muito próximos uns dos outros, mas isso era de se esperar de um grupo de camaradas que trilhou a beira da vida e da morte na companhia um do outro. Fireia tinha uma expressão de inveja em seu rosto quando ele olhou para eles. Ainz lembrou de seus amigos do passado, e sob seu capacete ele silenciosamente rangeu os dentes de ciúme. Uma vez, ele foi como eles. Bem, você parece um bando de amigos. Todos os aventureiros são assim? Eu deveria pensar assim.
Afinal, aventureiros são colegas que enfrentam a morte juntos. Seria perigoso se eles não se entendessem. Então, em algum lugar ao longo do caminho, os aventureiros acabam ficando muito próximos uns dos outros. De fato. Afinal, não temos nenhuma mulher em nosso time. Ouvi dizer que grupos com mulheres costumam ter muitas discussões. Sim. Com um sorriso indecifrável, Nia continuou. E se houvesse, Lucruto seria o primeiro a levantar questões. Afinal, nosso grupo tem um objetivo muito claro, certo? Peter e os outros assentiram em uníssono. Bem desse jeito. É completamente diferente quando todos pensam no mesmo. Momon-san, você participou de uma festa de aventura antes? Ainz não sabia como responder à pergunta de Nfirea, mas agora ele não tinha necessidade de inventar alguma desculpa estranha para encobrir isso. Provavelmente não contávamos como aventureiros. Ele não pôde evitar assumir um tom sombrio ao pensar em seus amigos anteriores. Afinal, ele ainda tinha emoções, mesmo que seu corpo fosse morto-vivo, e seus amigos eram as pessoas que Ainz mais estimava. Sentindo a dificuldade de Ainz em responder, ninguém insistiu no assunto, e o silêncio caiu sobre o grupo. Em meio a esse silêncio, tão profundo e total que parecia que eles eram as únicas pessoas no mundo, Ainz inconscientemente levantou a cabeça e olhou para o céu noturno estrelado. Quando eu ainda era um fraco, um paladino de puro branco com espada e escudo na mão me salvou. Por meio dele, conheci mais 4 camaradas. E assim, formamos uma equipe de 6 pessoas, incluindo eu. Além disso, depois disso, conhecemos mais 3 pessoas fracas como nós e terminamos como uma equipe de 9 pessoas. Oh! Alguém exclamou baixinho, em meio ao crepitar da fogueira. No entanto, Ainz não se incomodou e continuou contando a história dos 9 membros originais do que se tornaria a guilda de Ainz ou Algon. Foram todos excelentes companheiros. Um paladino, um mestre espadachim, um sacerdote, um ladrão, um ninja de 2 espadas, um ladrão de 2 espadas, um feiticeiro, um chefe, um ferreiro. Todos eram amigos insubstituíveis. Tivemos inúmeras aventuras juntos e, mesmo agora, ainda não consegui esquecer aqueles dias. Por meio deles, ele aprendeu o significado da amizade. Uma vez ele pensou que teria sido ignorado em Yggdrasil, como no mundo real, mas ao contrário da realidade, eles acabaram sendo melhores amigos, que estenderiam uma mão amiga a qualquer momento. E assim, à medida que o número de membros do grupo aumentava constantemente, eles compartilhavam suas alegrias e tristezas. Portanto, a guilda chamada Ainz ou Algon era um tesouro para Ainz. Ele garantiria que seu brilho nunca fosse diminuído, mesmo se tivesse que descartar ou destruir tudo para fazer isso. Tenho certeza que você encontrará companheiros como eles novamente algum dia. Em resposta às palavras reconfortantes de Nia, Ainz estalou a língua. Esse dia nunca chegará. A hostilidade no tom de Ainz assustou a todos, até ele mesmo. Alarmado com o que ele disse, Ainz lentamente se levantou. Me perdoe. Nabi, vou jantar lá. Então eu devo ir também. Sério. Bem, se é um assunto religioso, então não tem jeito. Havia um toque de pesar na voz de Peter, mas ele não insistiu em que ficassem. Embora Ainz tenha notado o olhar deprimido no rosto de Nia, Ainz não tinha a intenção de dizer mais nada para ele. Talvez um simples não estou incomodado com isso fosse suficiente. Os dois jantaram no canto da área isolada do acampamento. Os que ficaram discutiram sobre a dupla que havia partido. Era de se esperar, dado o que os ausentes conseguiram hoje. Então, a conversa parou e o silêncio desceu sobre o grupo. A fogueira crepitava e cuspia brasas brilhantes que dançavam no céu. Enquanto Nia observava os traços brilhantes desaparecerem no ar, ele murmurou em um tom autocensurável. Acho que disse algo que não deveria. Parece que algo aconteceu no passado. Ginny assentiu profundamente e então Peter continuou. Eu acho que eles estão todos mortos. Eu vi esse tipo de reação de pessoas que perderam todos os seus amigos em batalha. Isso deve ser difícil de suportar. Mesmo que estejamos acostumados a caminhar juntos à beira da morte, perder um amigo ainda é. Isso mesmo, Lucruto. As palavras faladas agora não foram as melhores que poderiam ter sido ditas. Bem, o que foi dito não pode ser retirado.
Portanto, precisamos fazer algo que o faça mudar de ideia sobre essas palavras. Nia parecia bastante deprimido quando ele respondeu, e então ele continuou calmamente. Eu sei o que é perder alguém, então por que não me coloquei no lugar dele? No entanto, ninguém respondeu a ele. As toras da fogueira estalaram ruidosamente e cuspiram brasas em meio ao silêncio. Em uma tentativa de aliviar o peso no ar, Nfirea falou cautelosamente. A luta de Momon-san foi realmente espetacular. Como se esperasse por essas palavras, Peter acrescentou imediatamente. Sim, eu não achei que seria tão incrível. Ele cortou um ogro em dois. Isso foi seriamente exagerado. Derrotar um ogro com um golpe é incrível por si só, mas você precisa ser bom para parti-lo ao meio. As espadas das trevas se entreolharam depois de ouvir a pergunta intrigada de Nfirea. Nfirea era um jovem famoso por seu talento inato, além de um excelente lançador de magia. Embora ele pudesse muito bem abalar o mundo com suas habilidades, era difícil para ele entender toda a extensão da destreza de Ain sem outro guerreiro para comparação. Com isso em mente, Peter começou a explicar a Nfirea, de uma forma que fosse o mais fácil de entender possível. Normalmente, as espadas grandes são usadas de maneira que use o peso da arma para fazer o corte, mas ele empregou um método de golpe direto usando sua própria força. Normalmente, ao usar uma espada larga com uma mão, seria muito difícil cortar os membros de inimigos tão grandes quanto os ogros. Mas parece que há uma exceção para isso agora. Nfirea engasgou ao ouvir as palavras de Peter. Peter sentiu que Nfirea não estava suficientemente admirado e decidiu nomear alguém com quem ele pudesse estar mais familiarizado. Honestamente falando, acho que Momon-san está no mesmo nível que o capitão guerreiro do reino. Os olhos de Nfirea se arregalaram de espanto. Ele finalmente entendeu o que as espadas das trevas pensavam das habilidades de Ains. Quer dizer, ele poderia ser um aventureiro de rank adamantita. Aquelas pessoas que são os aventureiros de maior rank, lendas vivas, em outras palavras, os seres humanos mais poderosos? De fato Peter respondeu enquanto balançava a cabeça suavemente. Nfirea olhou em volta para os outros membros das Espadas das Trevas, que assentiram em aprovação. Ele ficou pasmo. Os aventureiros classificados como adamantita possuíam placas de guilda feitas de adamantita, um material mágico raro que era o metal mais duro conhecido pelo homem. Se os aventureiros e seus números formassem uma pirâmide, então os aventureiros com classificação adamantita ocupariam o pico e seriam correspondentemente escassos. Tanto o reino quanto o império tinham apenas 2 equipes de aventureiros adamantitas cada. Suas habilidades estavam no auge do potencial humano. Pode-se até chamá-los de heróis. E Momon era uma pessoa que podia rivalizar com eles. Isso é incrível. Dava para ouvir o espanto absoluto nessas palavras. No início, a primeira vez que vi Momon-san vestido com uma elegante armadura de pratos completos enquanto usava a placa de cobre pertencente ao mais humilde dos aventureiros, fiquei com muito ciúme, mas agora que vi que ele tem as habilidades para combinar com sua aparência, não há mais nada que eu possa dizer. As habilidades de Momon-san são dignas de seu prato cheio. Estou com ciúme do quão forte ele é. Pedro, o guerreiro, não usava a placa completa. Em vez disso, ele usava uma armadura com faixas, que era um pouco menos protetora. Não foi por preferência pessoal. Em vez disso, era a melhor armadura que ele podia pagar com seus recursos limitados. Não se preocupe com isso. Tenho certeza que você poderá comprar uma armadura de prato cheio em breve, Peter. De fato, você deve trabalhar duro para esse objetivo. Na verdade, você deveria estar feliz por ter a sorte de poder testemunhar um exemplo de como é estar no topo. Nia está certa, tudo o que você precisa fazer é trabalhar duro para alcançar o objetivo de Momon-san. Nós vamos apoiar você também, então vamos avançar juntos. Está certo? Lentamente, mas com segurança, seu trabalho árduo valerá a pena. Tenho certeza que Momon-chan deve ter treinado ainda mais do que você. As palavras de Dini despertaram dúvidas no coração de Nfirea. Você viu como é a aparência de Momon-san sob o capacete? Ains não removeu seu elmo após conhecer Nfirea, nem mesmo enquanto comia. Como ele bebia também era um mistério.
Sim, nós vimos. Ele se parece com uma pessoa comum, embora não uma pessoa próxima. Ele e Nabi-san têm cabelos e olhos pretos. É mesmo, ele disse de que país era? As espadas das trevas se entreolharam e de repente perceberam que Nfirea parecia muito interessado naquele tópico. Bem, ele não elaborou muito sobre isso. Sério agora? Ah, não, eu só estava pensando que se ele viesse de um país distante, ele usaria poções diferentes das que estavam disponíveis na região. É apenas a minha curiosidade como herbalista falando. Eu vejo, bem, ele parece ser do mesmo lugar que Nabi-chan, mas a aparência deles é de mundos diferentes, ele não é nada bonito. Alguém gostaria de pessoas assim? Bem, ele não tem muita aparência, mas com sua força, tenho certeza que deve haver inúmeras garotas se atirando nele. Indivíduos poderosos eram populares. Isso porque este mundo tinha monstros e os humanos estavam na extremidade inferior da curva de poder. Como resultado, os instintos inatos das mulheres as faziam desejar homens fortes. Ah, não me diga que meus sentimentos nunca vão dar frutos. É impossível. Acho que nem mesmo havia uma flor para começar, Nia respondeu com um sorriso amargo ao se lembrar da reação de Narberal. Sem sentido nenhum. Em qualquer caso, o importante é continuar empurrando e empurrando e empurrando. A ansiedade é a chave. Lado a lado, ela é uma garota super gostosa, certo? Se ela for um pouco mais legal comigo, isso significa que ganhei na vida. Ela está muito bonita. No meio de sua resposta sombria, Jenny percebeu que Nfirea tinha uma expressão amarga no rosto. Nfirea-chan, há algo errado? Ah não. Não é nada. Olha. Lucrut sorriu abertamente. O que, você está apaixonado por Nabi-chan? Claro que não. Nfirea respondeu com um volume desnecessário. Pela intensidade de sua reação, Peter percebeu que eles não deveriam continuar pressionando-o. Em vez disso, ele disse: Lucrut, você está sendo rude. Pense antes de falar. Nfirea parecia desconfortável e ele não tinha certeza de como responder ao sincero pedido de desculpas de Lucrut. Não é bem assim. Bem, estou um pouco inquieto. Momon-san seria realmente tão popular? Olha de lado, ele seria um sucesso apenas por sua força. Além disso, ele parece muito rico, dada a armadura que usa e as espadas que carrega. O rosto de Nfirea ficou na sombra. Com o tom de um idoso falando com um júnior, Peter perguntou cuidadosamente: há algo errado? Nfirea queria falar, mas se interrompeu no meio do caminho. O efeito se repetia continuamente, fazendo-o parecer um peixinho dourado. No entanto, Peter e os outros não o pressionaram, não havia necessidade de forçar uma resposta dele se ele não quisesse falar sobre isso. Logo, entretanto, Nfirea se decidiu e finalmente conseguiu falar. É porque não quero deixar a pessoa de quem gosto no vilarejo carne se apaixonar por Momon-san. As espadas das trevas habilmente captaram a mensagem escondida dentro dessas palavras, e então sorriram calorosamente. Tudo bem então, jovem. Oni-san aqui vai te ensinar sua técnica incrível. Peter deu um soco em Lucrut, arrancando um uivo estranho deste último. As espadas das trevas não prestaram atenção à expressão de agonia no rosto de Lucrut e fizeram para confortar o atordoado Nfirea. Iluminado pelo brilho da fogueira, o menino finalmente sorriu. Ao mesmo tempo, o impulso passou pelo capacete de aço, junto com a testa abaixo dele. O corpo estremeceu violentamente e depois desabou como uma marionete cujas cordas foram cortadas. A armadura de metal retiniu alto na noite. Ele orou para que alguém ouvisse o som, mas ninguém viria ao bairro dos mendigos de Irrantel, que estava praticamente abandonado pelos moradores. Afinal, foi por isso que o cliente combinou de encontrá-los aqui. O homem olhou para a jovem diante dele. No entanto, estava claro que ele estava apenas colocando uma frente de bravura. Ele havia perdido a vontade de lutar depois de ver a mulher matar casualmente 3 de seus companheiros. A jovem que assassinou seus colegas sacudiu seus estiletes manchados de sangue. O icor espalhou-se em todas as direções e as lâminas recuperaram o brilho frio. Nufufufufu, e então havia um Oni-san. A mulher revelou seus caninos com um sorriso predatório. Por que você está fazendo isso?
Ele sabia que era uma pergunta estúpida, mas o homem não tinha ideia do porquê isso estava acontecendo com ele. Esses homens foram abandonados entre os aventureiros. O termo para eles era trabalhadores, ou trabalhadores do crepúsculo. Eles aceitaram empregos limítrofes ou, às vezes, totalmente ilegais. Isso pode ter sido o resultado de algum tipo de rancor, mas ele nunca havia trabalhado nesta cidade antes. Ele também não tinha visto essa garota antes. Ah, por que eu fiz isso? Bem, agora, eu só queria você, Onie-san. O homem não conseguia entender do que a garota estava falando. Ele piscou várias vezes e perguntou: o que? Como assim? O neto daquele famoso herbanário não está em casa. Eu queria que alguém ficasse de olho neles para mim, e ver quando ele voltaria. Eu não posso ser incomodado com coisas tão problemáticas. Então tudo o que você precisava fazer era pedir. Você não estava planejando fazer isso em primeiro lugar? Trabalhadores como eles aceitariam de bom grado empregos ilegais, então ele não tinha ideia de por que essa garota os estava massacrando. Não, não, você pode ter me traído. Nunca trairemos nosso empregador, uma vez que recebamos a taxa indicada. Então que tal isso? Gosto de matar pessoas, adoro isso, sou absolutamente louco por isso. Ah, e eu gosto de tortura também, a jovem mulher acrescentou com uma risadinha. Depois de ouvir essa resposta sem sentido, o rosto do homem endureceu e ele disse: você é louco. Por quê? Por quê? A voz da jovem mudou. O tom de brincadeira e provocação de agora havia sumido. Eu me pergunto por quê? Talvez fosse porque meu trabalho envolvia matar muitas pessoas? Talvez fosse porque eu era constantemente comparado ao meu incrível irmão mais velho. Como eles o amavam em vez de mim. Ou como fui estuprada constantemente antes de me tornar forte. Porque meus amigos morreram na minha frente. Ou talvez seja porque eu errei e fui capturado e torturado por vários dias. Peras sufocadas aquecidas doem, você sabe. Parecia que havia apenas uma menina diante dele. Mas em um piscar de olhos, um sorriso floresceu no rosto da mulher. Brincadeira. Eu estava inventando tudo, é uma mentira, nunca aconteceu comigo. Ainda assim, mesmo se você soubesse, isso mudaria alguma coisa? Estou assim porque as coisas se amontoaram. Ah, falando nisso, preciso agradecer a Kazi-chan por me ajudar a descobrir todas essas informações. Estou tão feliz por poder conhecê-los imediatamente. Você deve saber quanto tempo é preciso encontrar ajuda. A menina lançou seus estiletes, que foram puxados para baixo pela gravidade e afundaram no chão. A julgar por sua nitidez anormal, eles devem ter sido feitos de algo diferente do simples aço. Isto é Orixalcum, mais precisamente, seu Orixalcum ligado ao Mithril. Coisas muito boas. O fato de ela portar armas tão exóticas era um sinal da destreza da mulher. Em outras palavras, ele não tinha chance de vitória. Então, hora da próxima etapa. Eu não posso usar você se você estiver gravemente ferido, Onie-san. Mas Kazi-chan pode curar você com magia divina, não importa o quanto eu te machuque, o que significa que eu posso me divertir torturando você tanto quanto eu quiser, não? Enquanto ela pronunciava aquelas palavras de gelar os ossos, ela tirou outro par de sapatos de salto agulha de debaixo de seu manto. Isso deve ser bom. Desculpe se eu perdi. Foi adorável a maneira como ela mostrou a língua para ele. No entanto, seu coração sujo e enegrecido estava visível para todos verem. O homem deu as costas para ela e saiu correndo. Embora ele tenha ouvido um suspiro exagerado de surpresa da jovem, ele ainda correu com cada grama de força nele. Ele tinha orgulho de seu senso de direção e o usou ao máximo enquanto corria pela escuridão sem luz. No entanto, houve um barulho estridente atrás dele, seguido pela voz calma da mulher. Muito lento. Uma dor lancinante encheu seu ombro. Seu primeiro pensamento foi que ele havia sido esfaqueado por um estilete, e então uma sombra caiu sobre seus pensamentos. Foi o controle da mente. O homem tentou desesperadamente resistir, mas isso apenas deixou sua consciência ainda mais mergulhada na escuridão. A voz de um amigo veio atrás dele. Ah, você está bem? A ferida é profunda? Não, está tudo bem. O homem sorriu enquanto se virava para encarar seu amigo. É assim mesmo?
Isso é maravilhoso. Um sorriso terrível floresceu no rosto da jovem.